É inverno e a cidade está coberta de neve. Em pouco tempo virá a primavera e com ela o sol. Sem esse medo do ir. Com ela o sol. Sem o quê? Sem o medo de fazer o ir. Ah, dá. Uhum. Em pouco tempo virá a primavera e com ela o sol. Show. Tá? Cuidado pra você não cair numa coisa de... Começar a falar tremendo. Beleza. Tá? Em pouco tempo virá a primavera e com ela o sol. Acho que o sol era mais suave. Era o sol. Ok. Nós vamos seguir, tá? Fechou. Vou enviar a próxima pra gente fazer. Depois a gente vai limpando tudo. Tranquilo. Os Estados Unidos criaram a NASA a fim de desenvolver a superioridade tecnológica do país. Com o objetivo de enviar um homem em órbita ao redor da Terra, a NASA criou A minha dica pra você é exatamente de vocês ou como vocês são e acabam trazendo um pouco da construção. Esse projeto, né, o projeto Dublagem Mineira, Formação e Mostra Local, ele foi executado com recursos da Lei Estadual de Cultura de Minas Gerais, então foi através de um edital de fomento. Então, pegando esse nicho, né, eu elaborei a proposta, escrevi o projeto, enviei à secretaria através do edital, ele foi aprovado, né, o recurso veio, então a gente começou o projeto. Quando eu penso em projeto, né, isso para qualquer linguagem, né, para qualquer setor, vem sempre de um objetivo e uma necessidade. É o que me move assim, a fazer. Né? Eu trabalho com dublagem, já tenho uns bons anos, assim, então eu fico vendo que nós somos dubladores, nós temos oportunidades, mas era necessário criar mais, né, um lugar onde as pessoas pudessem ter acesso à formação, por exemplo, né? Não que não tenha, mas ampliar isso. Então essa necessidade da ampliação de oportunidades me gerou esse objetivo de escrever esse projeto. Por ser o primeiro, não, talvez inédito, né? Não sei se tem outro projeto de lei assim dentro da dublagem, mas talvez seja o primeiro. Mas com certeza o primeiro, que é um projeto que tem 3 grandes ações, né? Então ele foi pensado de uma forma que ele tem 3 nichos. O nicho principal é a formação, né? Dentro da formação você tem a complementação, que seria o nicho 2, né? A complementação de formação das escolas de teatro, e o nicho 3, que é um nicho experimental, que é o Cine Minas, tá? Então eu vou passar pelos 3. O primeiro, que é o principal, que é a formação principal do projeto, foram 37 horas de atividades, foram selecionados 20 alunos e alunas, né? Tivemos alguns ouvintes também, além disso, pessoas que já dublavam aqui na Scriptus, vieram para acompanhar, enfim, para poder complementar os conhecimentos. Eles passaram por 37 horas pegando 5 profissionais de dublagem diferentes, então eles tiveram 5, dentro da dublagem, 5 linguagens, né? Um abordou mais a história da dublagem, né? O trabalho dentro do estúdio, o trabalho corporal da máscara, que é muito importante essa associação da máscara ali na hora do trabalho dentro do estúdio. Então foram aí dias e dias de trabalho que foram muito produtivos, assim, né, dentro do projeto. Então esse seria o trabalho principal. Todo super-herói tem uma identidade secreta. Não conheço um que não tenha. Claro que eu tenho uma identidade secreta. Você acha que eu vou assim fazer compras no supermercado? Para, né? Fazer compras assim é meio ridículo. Quem quer a pressão de ser super o tempo todo? Você salva o mundo várias vezes e ele sempre fica em perigo de novo. É uma piada. Podia ser diferente só um instante, entendeu? Só pra variar. Eu me sinto como uma diarista. Acabei de limpar. Será que dá pra deixar assim sem fazer bagunça? Por favor. Sossego? Qual é? Tô longe da forma. Briga de cachorro grande. Garotas, na boa. Deixar o mundo ser salvo pelos homens? Claro que não. Claro que não. Às vezes eu penso em ter uma vida normal, relaxar e aí construir uma família. Uma pausa gigante. Vamos repetir esse final, por favor? Às vezes eu penso em ter uma vida normal, relaxar e aí construir uma família. E aí pausa gigante, construir uma construir uma família.
Tem como ele se ouvir, Rafa? Tem. Ok? Ah, desculpa, deixa ele ouvir o finalzinho pra ele pegar a pausa. Tá. Ok? Rafa, volta o anterior pra não ficar tão em cima ali. Volta. Isso. Maravilha. Sim? Tá legal? Tá ótimo? Então, vamos lá. Às vezes eu penso em ter uma vida normal, relaxar, e aí construir uma família. Legal. Eu sou Alessandra Carneiro, sou diretora de dublagem aqui na Scriptus, professora e dubladora. Eu lembro que, meu primeiro contato com a dublagem eu ainda não entendi o que era, mas porque eu era pequena, mas era um primeiro contato que a gente tinha com atores estrangeiros falando a nossa língua e desenhos animados que a gente entendia. Depois, com o tempo, você ia identificando algumas vozes, tipo, essa voz é daquele ator. Quando eu fui descobrindo esse universo da dublagem, que foi chegando aqui em Belo Horizonte, eu fui pesquisando e entendendo cada vez mais, eu fui ficando cada vez mais apaixonada. Então, como tudo que a gente se apaixona e a gente quer trabalhar com aquilo, a gente começa a pesquisar. Então, eu fui atrás de pesquisas, entender melhor esse universo. Então, eu cheguei nesse lugar da história da dublagem, que é, para mim, fantástico entender essa transição também das tecnologias das épocas. Vem do teatro primeiro, depois do cinema mudo, depois do cinema mudo pro cinema falado, os talkies movies, e os equipamentos que eram feitos e utilizados na época. Então, como que era a possibilidade mesmo, quais eram as possibilidades que tinham para gravar o áudio, Então, vem aquela parte onde, quando o filme era apresentado, tinha uma orquestra que tocava ao vivo, Depois, com o sistema da Vitafone, que começa a entender esse sistema de gravação e sincronia com a imagem. E daí em diante começa a entender que é possível gravar com outras vozes, com outras línguas, sob aquela imagem original. E a dublagem brasileira, a versão brasileira, ainda é uma das melhores do mundo, Ainda é comentado como uma das melhores do mundo. Por quê? Porque tem um cuidado muito grande com a sincronia labial, com a interpretação e com essa versão brasileira. Porque a gente ainda pega e faz algumas adaptações, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para o nosso modo de dizer. Então, eu gosto muito de entender essa transição mesmo, da fala, da tecnologia e da proximidade com esse público, com esse telespectador, Termo usado para o conjunto de instruções para que uma função seja executada. Texto onde vem especificada as falas, personagens, loops e timecode. Obrigada. Como é que é seu nome? Malu Melo. Cada estúdio também tem o seu script diferente. Pode ser que você encontre o script do nosso jeito aqui, de um outro jeito completamente diferente em outro estúdio. Porque cada um vai ter sua forma de trabalhar. Aqui na Scriptus a gente tem detalhado por cada fala o timecode exato de cada coisinha que acontece no filme. Tem o estúdio São Paulo que trabalha com loop 1, timecode de início da cena. Falas. Se vira para encontrar. Por isso que eu falo sempre com timecode é a próxima. Com os atores. O timecode serve pra gente situar onde estamos. Mas não fica fissurado nele. Ah, não, ficou um segundo errado. E daí? Sabe? Erros acontecem. Preste atenção no seu personagem, Você tem que lhe seguir pela voz. Você vai guiar pela voz do seu personagem, da sua personagem. Ela que é seu guia. E a leitura de cena, Lê o timecode, por favor, pra gente falar mais sobre isso. Eu sou Jimmy Westwood, como Clint Eastwood, mas Westwood. Eu sou Jimmy Westwood, como Clint Eastwood, mas Westwood. Eu acho que sempre quando você assiste o outro ator trabalhando, uma outra atriz dublando, você aprende muito assistindo, ouvindo o próximo, entendendo a direção que está acontecendo naquela cena, naquele momento, para aquele ator. E quando você vai experimentar, fazer essa experimentação, você começa a ampliar a sua escuta.
Porque é isso, mineiros que somos, quantos alunos ali não engoliram final de palavra e eles não percebem que fazem isso. Então, a diretora que tem esse ouvido mais aguçado, ela vai pegar, vai ver a gravação e vai falar, olha, percebeu aqui que você embolou fala, que você engoliu o final da palavra? E o ator começa a ampliar essa escuta e começa a perceber nele mesmo como que é a projeção, como é que é a fala dele, né? Então, eu acho que a parte prática é muito bacana e muito bacana o outro assistir. Vamos, Júlio. Olha pra cá e dá sempre uma olhadinha pra lá pra ver essa troca, tá? Gravando. 1944 era o 5º ano da guerra mais mortal da história. Embora enfraquecida, a Alemanha nazista ainda se achava invencível. As grandes potências estão redesenhando os mapas do pós-guerra. A Polônia pode lutar ou ser escravizada pelos russos. A Polônia está pronta para lutar. O exército polonês aguarda instruções de Londres para dar início ao levante. É uma corrida contra o tempo e não deu. Eu sou a Rafaela Lobo e sou uma apaixonada pela comunicação. Sou uma apaixonada por voz. O bom dublador, ele tem um número muito grande de características, né? Dublar não é simples, porque você precisa ouvir em uma outra língua e o seu cérebro tem que entender as pausas dessa outra língua, ao mesmo tempo aquela questão universal das emoções que vão ser passadas, não importa a língua. Eu não sei o que está sendo dito, mas eu sei a emoção que está sendo passada. Então ele vai ouvir numa língua, entender as pausas, entender o sentimento, ter o script, ter a imagem. E fazer tudo isso de forma concomitante. Então isso é um desafio para o cérebro. Eu falo que as primeiras vezes, qualquer dublador que entrou a primeira vez para dublar, foi um desafio, né? Então, o que eu vejo quando algumas pessoas têm mais dificuldade em dublagem, eu falo que primeiro, né? O treinamento. Não treinar. O bom dublador, ele tem que ter essa habilidade que ele treina o cérebro, mas ele também tem que ter um elemento cultural. Uma boa leitura, desenhos, né? E, ao mesmo tempo, seguindo um boneco, dando a mesma interpretação que já existia, não é criando uma interpretação nova. Isso é um desafio muito grande, né? Então, num país de pouca leitura, num país de pouco acesso à educação, eu vejo que o dublador ele tem um trabalho muito grande de estudo para que ele possa conquistar essas habilidades todas que são necessárias para o bom dublador. A gente só precisa que você faça... Repete isso pra gente. Aí, como repetir? Você vai ter seus cliquezinhos dentro de você. O que não dá... O que não dá é você... O cara tá fazendo... E você... Não, isso a gente não quer. O boneco não quer. Você vai sacanear. A gente às vezes tem medo de liberar nossas crianças, né? A gente dá uma travada nas crianças internas e fala, nossa, nem vou entregar tudo porque vou brincar demais, né? E na verdade, a gente tem que brincar demais. Essa que é o grande barato de estar dentro de um estúdio, de vir, de você contar que amanhã você vai estar num palco ou que você vai estar dentro do estúdio, é saber que você tem o poder ainda de ser adulto e brincar, de ser outro. E brincar de ser outro é exatamente 100% de ser o outro. Com toda a técnica, com tudo que vão te pedir. Mas você tem que se divertir. Não dá pra você entrar dentro do estúdio, como não dá pra você subir no palco, não dá pra você entrar numa câmera, se você não estiver bem com você. Se você não estiver bem, aí fala assim, mas a gente sabe fingir que tá bem? Sabe. Mas você sabe que não tá. E aí você talvez não entregue tudo. E tem dias que a gente tem que entregar tudo. Porque vão tirar da suvaca da gente pra gente oferecer. Não é? Você vai ter alguém que fala assim, eu preciso de tudo. E aí você vai entregar. Porque você tem técnica. A técnica ajuda a gente em tudo isso que eu tô falando. Agora, a criança interna,
ou você tem, ou ela vai ser abandonada no orfanato do seu coração aí. Então, isso é bem poético, mas assim, porque eu acredito muito nestas coisas. E só faço arte por causa das minhas crianças internas, das brincadeiras que eu me proponho. Então, assim, essas coisas, eu gostaria muito que vocês pegassem, para quem ainda talvez não atinou para isso, né? Que a gente às vezes vai no endurecimento de ser ator, atriz, só no sentido de ser uma escola, de ter aprendido a história do teatro, a história da arte, tananana, né? Aí a gente tem uma conta para pagar no final do mês, a gente precisa de dublar 3 filmes, não tem umas coisas assim? E tem uma seriedade toda envolvida nisto, que é entregar o que se pede. Quando você é chamado aqui para dentro do estúdio, quando a sua voz é escolhida, é por N motivos que você vai estar aqui. Não é só que a sua voz, de novo voltando agora da voz bonita, a sua voz, ela é a ponta desse iceberg, assim. Porque vem tanto, vem desde a sua atitude enquanto profissional perante ao estúdio. Bom, eu sou Marcelo do Vale, eu tenho 12 anos de dublagem. Tenho uma escola onde ensina a dublagem, trabalho na Scriptus desde o começo. E vejo a dublagem como algo muito importante como acessibilidade na vida das pessoas. Fiz muitas coisas que hoje eu vejo que elas foram muito necessárias para que as coisas acontecessem, sabe? E ver o processo onde as coisas aqui em Minas e em Belo Horizonte estão chegando é muito importante assim, para nós como profissionais e ver as pessoas buscando isso e esse aperfeiçoamento que é necessário. É interessante ver essas pessoas que estão aqui hoje fazendo a oficina de uma forma muito entregue teatralmente falando. Né? A gente deu um exercício agora no final da aula, e você vê claramente ainda trazer o palco para frente do microfone. O que é bacana, porque é uma tentativa, e todas as tentativas são muito interessantes, e a gente trabalha também aqui com as diferenças. Então, partindo desse princípio, a gente quer e devemos mostrar essas pessoas a virada de chave, né? Que eu preciso de uma embocadura menor, de uma interpretação menor. A verdade ela é a mesma dentro de todos os veículos, que é acreditar no que você está fazendo. Isso aí é uma máxima de qualquer ator. Mas eu preciso entender qual que é a máxima dentro desse veículo chamado dublagem, dessa raiz do audiovisual, que tem que ser algo muito menor do que as pessoas pensam. E foi muito interessante ver esse exercício exatamente para isso, para a gente reorientar, né? E para as pessoas entenderem que ali tem as viradas de chaves. Aqui é desta maneira, lá no outro veículo é de outra maneira. E você vai criando estas possibilidades de linguagens e sabendo lidar com cada uma delas dentro dos seus pontos, assim. Tiago Queiroz. É inverno e a cidade está coberta de neve. Em pouco tempo virá a primavera e com ela o sol. Semana passada tivemos chuva e tormenta. Inclusive um raio atingiu o sino da igreja, mas não aconteceu nada. Os trovões sempre me deram tanto medo e respeito. Sim, mas temos sorte, porque a previsão para amanhã é muito boa. Para hoje, dizem que haverá geada e granizo pela tarde, mas amanhã o dia será ensolarado. Mas qual que é o barato? Se a gente cantar esse tema em cima dele, não vai dar problema. Não sei se vocês pararam, tem teclado fazendo um negócio, não sei o que, tal, mas o tema tá ali ainda, lá no fundo. Se a gente cantar, vai dar certinho. Vamos de novo? Oi, eu sou Ricardo Rigg, tenho 39 anos, sou ator, diretor de dublagem, dublador. Bom, a oficina que eu apresentei, ela tem a premissa de lidar com a atuação para dublagem, como é a atuação para suportes externos, né? Para suportes que precisam receber o ânima, ou seja, máscara, objetos, atuações para um suporte externo a você, onde você supostamente manipula, controla, ou seja, é uma atuação distanciada por essência, né? Uma atuação brechtiana, vamos dizer.
E o importante da voz para dublagem, nesse sentido, é que ela possa por si construir os sentidos, né? Então, nessa voz, ela precisa estar muito ciente de que ritmo é a construção de sentido. Por isso a gente trabalhou os ritmos pessoais de cada um, o tempo que você tem para andar, qual que é o ritmo da sua caminhada, quais são as qualidades dela, né? Isso tudo se aplica na voz. O ritmo de fala, como que eu tô falando, a melodia da fala. A preparação vocal pro dublador e dubladora é importante que ela vai vir do teatro, é claro, em termos de interpretação e tudo, mas, obviamente, a gente não precisa, dentro de um estúdio de dublagem, de projeção, de lançar a voz para fora. É muito mais interessante que eu tenha uma voz com um sinal bem preenchido, uma voz que tenha a ressonância muito bem trabalhada, porque é a partir dela que você vai conseguir aplicar outras dinâmicas ao seu trabalho. E, ao mesmo tempo, essa voz preenchida, essa voz com um sinal rico, né? Um sinal dinâmico, ela é que é interessante para dentro de estúdio, porque a dublagem, além de acessibilidade, além disso tudo, ela é basicamente áudio, né? Os clientes de dublagem compram áudio. Eu preciso de um áudio com um sinal preenchido, um sinal forte, um sinal que chega, né? Um sinal que eu possa manipular tanto para atuação quanto para mixagem final. Então, se o ator, dublador, a atriz dubladora entende isso, é um processo muito mais rápido. Ele não precisa entender o que eu estou fazendo ali dentro do programa de áudio, mas se ele tem essa percepção para trazer ao seu próprio trabalho, é o melhor dos mundos, com certeza. Pega do meio aí pra mim, por favor. Defina o trabalho da dublagem em apenas uma frase. Uma frase pra dublagem. Eu acredito que a dublagem ela é uma mistura de trabalho, dedicação e esforço. E prática. Aderência, convencimento. Pra mim é essa... Como é que passa... Um desafio de passar a verdade, né? Que um personagem construiu durante um período longo de processo e a gente tem um pequeno momento. Então, assim, é muito jogo de cintura, né? Tem algum conteúdo abordado nas oficinas que você conseguiu aplicar ou perceber durante essa experiência? Eu acho que é legal perceber quando a gente fica com a escuta mais aberta, assim, sabe? Assim, e entender o que aconteceu ali. Em algum momento eu senti que faltou palavras, faltou... A boneca ficou falando e a minha fala já tinha acabado. Ou às vezes o contrário, sabe? Uhum. Eu tava falando e o boneco já tinha acabado, assim. Entender a questão do microfone, a distância, foi muito legal, assim. E ver a minha dupla fazendo também. Aqui tá assim... Defina o trabalho da dublagem em apenas uma palavra. Acessibilidade. Me veio na palavra minúcia. Por conta da experiência que a gente acabou de ter. Cada detalhe conta muito. Uma respiraçãozinha assim fora do lugar já é tipo... Nossa. Então essa coisa da minúcia veio Roubando muito um pouquinho, não sendo uma palavra, mas aquilo que o Marcelo falava, matemática com emoção. Matemática com emoção. Antônio, tem algum conteúdo abordado nas oficinas que você conseguiu aplicar ou perceber durante a sua experiência? Eu acho que um pouquinho de cada um, assim, mas eu acho que o pessoal fala muito assim, de escutar o diretor, né? Que é o mais fácil para mim. Porque muita coisa eu não entendo e muita coisa que a gente foi recebendo da forma teórica, então na hora da prática esquece muita coisa. Então com a orientação do diretor, eu acho que foi o que ficou claro e ficou na prática, foi isso que eu consegui fazer assim ali na hora. É que a escuta tem que estar aberta, né, completamente, assim, porque é o nosso guia. E a escuta é outra que eu poderia colocar ali na frase da definição da dublagem, porque é escutar o original, escutar quem tá te dirigindo, se escutar. Realmente a escuta, a importância dessa escuta. E a escuta aberta e ativa, né, porque assim, você tem que escutar e
fazer, né? Então, assim, você tem que estar aberto e aplicar, né? Não é só ouvir, é escutar. E aí a gente escuta o diretor, escuta o personagem do filme, né? E aí de ir adaptando, igual na cena que você fez, achei muito legal a sincronia, as respirações, que o personagem era, de certa forma, a respiração, né? Achei muito legal. Como que é desafiador em lugares diferentes, né? No seu caso tem ali aquela coisa da palavra e da velocidade e do ritmo muito, e no meu caso já era desacelerar, era a respiração, que também é desafiador em outro lugar, né? Eu acho que vai ser sempre desafiador, independente do que for do personagem, vai ser sempre um desafio. Era a respiração, que também é desafiador em outro lugar, né? Eu acho que vai ser sempre desafiador, independente do que for do personagem, vai ser sempre um desafio. Bacana. Sou Gustavo Marquezine, né? Meu nome resumido artístico, apesar de Marquezine ser meu sobrenome, né? E eu carrego isso. Sou diretor de dublagem, sou dublador, né? Já tenho alguns anos na área, já vão aí 10 anos, um pouco mais, né? Uma década já trabalhando na dublagem. Iniciei como dublador, né? Na verdade como curioso, e aí de curioso eu entrei para dentro do estúdio e comecei a fazer. Quando ainda o acessar a dublagem ainda não era uma coisa... Você não tinha, passava por uma escola e tudo, você aprendia na prática, no estúdio, com o diretor ensinando ali, né? Pouca gente ainda fazendo dublagem. Hoje é impossível fazer isso, principalmente no estúdio que a gente trabalha, na empresa que a gente trabalha, com uma demanda tão grande, com muitos projetos, é tudo muito full time. Apesar de ser um trabalho muito minucioso, um trabalho muito artístico, é um trabalho em escala industrial. Durante a oficina de dublagem que a gente fez aqui, dublagem mineira, foi muito interessante ver os processos e muito interessante também ver essa evolutiva da minha época, que nem é uma coisa tão longa, nós estamos falando de 10 anos, 11, 12, de como que você acessava, entrava no estúdio, como que era o fazer do ator, dublador, que era desculpa pela expressão, mas um Natora Produções, vamos lá Natora e tal. E aí surgia muito essa necessidade. Se o cara é ator, ele vai conseguir chegar lá e fazer. Se o cara não é, muito provavelmente não vai conseguir fazer. Durante esse tempo que a gente foi desenvolvendo a dublagem aqui em BH e fazendo dessa forma de coloca o ator dentro do estúdio, vamos ver o que dá, a gente também começa a descobrir que não necessariamente todo ator vai se tornar um dublador, né? Pode, se ele estudar, se ele se dedicar, ele vai conseguir, né? Mas aí a gente começa a ver o quão necessário é de uma avaliação mais profunda do fazer-se dublador. Porque uma coisa é o ator, o artista, que entrega suas emoções, né, e tudo, e desenvolve seus personagens. Mas se a gente for olhar em cada área de atuação desse profissional, ator, atriz, ele vai ter suas especificidades, sabe? Seus detalhes. E é isso que chama atenção quando a gente vai fazer dublagem. Que não é igual fazer teatro, não é igual fazer cinema, não é igual fazer publicidade e propaganda. É diferente. Ele ativa outros sensores, outros lugares. Ativa todos os sensores que um ator precisa ter. Porém, na área da dublagem, assim como nas outras áreas tem suas especificidades, na dublagem ele vai exigir algo muito mais do dublador, que vai ser uma atenção múltipla. O ator ele já tem uma atenção múltipla. Quando ele está em cima de um palco, ele sabe que ele é aquela pessoa, mas ao mesmo tempo ele está... né, vivenciando um personagem, ele tem um público que cada dia é de um jeito, ele tem interação com outros atores ali que também cada dia pode ser de um jeito, mas na dublagem ele traz uma coisa de um imediatismo tão grande, e o pior é um acionamento muito imediato de sentimentos, emoções, de mexer nas caixinhas, sabe, de muitas vezes de copiar o outro, sabe, imediatamente você tentar captar o sentimento do outro ali. Você muitas vezes não vai ter uma contracena. Você é o primeiro que está gravando o projeto, você não tem uma contracena pronta, né? Porque tem isso também, tem muita gente que não sabe que o trabalho do processo de dublagem, ele não é feito antigamente, você botava uma bancada ali, um monte de gente junto, todo mundo contracenando, beleza, olha, ótimo, tem contracena. Mas não é assim. Hoje entra um ator aqui, fica horas gravando, depois entra o outro que vai contracenar. E eu vejo essas entrevistas aqui, e aí eu lembro como foi todo o processo do curso,
que as pessoas no início, todo mundo ali, eu quero ser, eu adoro, deixa eu conhecer, eu quero saber cada vez mais sobre a dublagem. E aí na hora que você joga a pessoa pra dentro do estúdio e vamos fazer, então, você já pegou muita informação técnica, você já teve um monte de conhecimento técnico, já fez vários exercícios, agora vamos pra prática, como que isso muda? Né? Teve uma das falas aqui que falou, às vezes você tá ali, você aprende milhões de coisas e na hora do fazer, você precisa do diretor ali te dando uma orientação. Cara, lembra daquilo, assim, assado? Então, é nessa hora que é a hora de aplicar isso, é aqui que você precisa disso. E o papel do diretor, ele é fundamental nisso. É claro que você vai ter várias linhas de direções diferentes, né? Você vai ter várias formas de tratativas do próprio diretor com o ator, né? E isso é muito interessante também de observar. E é bacana que o dublador, ele consiga trabalhar e se moldar para cada tipo de direção. Assim como em qualquer outro trabalho artístico que você vai fazer de atuação, né? Uma hora você vai ter um diretor que é aquele que gosta do detalhezinho, que ele vai te espizinhar, que ele vai te provocar. E vai ter um outro que vai fazer assim, cara, você tá livre, leve e solto, me apresenta, proponha. E é isso. É inverno e a cidade está coberta de neve. Em pouco tempo virá a primavera. E com ela o sol. Que a gente já viu que pode ser mais longo, certo? Ok, vamos lá. Tudo um pouco mais lento. E aqui, ó. Vera e com ela o sol. Traz o I ali atrás, que ele fica com aquela boca aberta. Sim. Pra gente preencher a boca, tá? Fechou. Bora lá, tudão. A parte do encerramento, que foi, né, principalmente comigo, né, eu fiz um fechamento que foi assim, vamos para uma prática no estúdio. Agora valendo. Vamos ver o que vai sair. Esse vai ser o seu resultado final, né? E foi legal porque a gente fez esse resultado final com uma repetição de um exercício. Foi um exercício dado no início do processo, né? E aí esse mesmo exercício foi feito no final. E o mais interessante, não foi dado para eles a oportunidade, olha, veja como você fez antes, para você fazer agora. Não. Você não vai ver o que você fez antes. Nós vamos fazer agora. E depois você vai ver o comparativo, para você ver a sua evolutiva, né? O que você compreendeu durante todas as oficinas que você teve, né? Foram vários professores, várias oficinas. E o exercício principal eles fizeram logo de cara, na primeira ou segunda oficina, se não me engano. E eles passaram por mais 3, 4 oficinas até chegar na fase final. E foi bacana, legal ver o nervosismo, sabe, do ator. O quanto isso, às vezes, impede, dificulta de fazer o trabalho. Pegando a formação ainda, teve a parte onde a gente ofereceu também, né, não com tanta ampliação, mas assim, foram 12 horas de atividades para cada uma das 3 instituições de ensino aqui de teatro que a gente tem em Belo Horizonte, né, talvez as 3 maiores, assim, que é o Teatro Universitário da UFMG, tem o Palácio das Artes, né, o Cefar, e a Escola de Teatro da PUC. Claro que temos outras escolas, mas a priori a gente ofereceu para esses lugares como contrapartida. E esses alunos também, cada escola foi contemplada com 20 vagas, e esses alunos tiveram também acesso a um curso um pouco menor, porém da mesma intensidade e mesma qualidade, onde eles tiveram também um pouco da história da dublagem, um trabalho com narração, trabalho de estúdio, técnica de microfone. Então foi um trabalho muito árduo. Assim. Passou 10 anos treinando os astronautas para a missão. Conta a história pra gente. Entenderam? A narração, muita gente acha que ela não tem melodia, que ela é jornalística. Primeiro nicho, formação. Segundo nicho, complementação da formação de atores e atrizes aqui de Belo Horizonte. E o terceiro, que é para o público, né? E essa parte é a única que foi aberta ao público, que é o Cine Minas, que eu quero particularmente. Esse objetivo foi experimental, foi proposital, porque foi um teste. Falar, olha, será que funciona? Porque levar conteúdo... Porque em Minas Gerais a maioria das pessoas não sabe que existe dublagem ainda aqui, né? Então, um dos objetivos dessa ação foi, olha, a gente precisa falar que a gente precisa mostrar esse trabalho. Não que, porque é do Rio, é de São Paulo, é de Minas. Não. É porque é daqui, são artistas daqui. E a gente precisa valorizar o artista local também, né?
Então a gente levou aí, foram 4 exibições, né? Exibimos 4 filmes, cada um em um espaço cultural de um diferente município. Então a gente fez um em Belo Horizonte, um em Vespasiano, um em Nova Lima e um em Sarzedo. Também buscando essa descentralização, né, dos conteúdos, não só do projeto, mas dos conteúdos dublados e os conteúdos artísticos produzidos. Então o projeto ele engloba tudo isso, né? Isso foi muito legal, assim, aí já falando dessas expectativas, porque quando você elabora um projeto, você tem que pensar ele muito antes, né? Você tem que pensar ele um ano depois. Então a realidade com que você lidar quando o projeto está acontecendo é extremamente diferente do que você escreveu lá atrás. Então você já tem que ter essa manha de falar, daqui um ano vai estar assim, daqui um ano vai estar assado. Pode ser que um espaço cancele. Então tem que ter esse jogo de cintura de lidar com imprevistos. Mas o que eu achei mais legal é que nesse, por exemplo, a gente foi tudo muito justo, assim. O tempo foi muito justo de trabalho, né? Tivemos resultados maravilhosos, assim, retornos muito bons de quem foi contemplado pelas oficinas e quem foi contemplado também pelas ações do Cine Minas. E é um projeto que eu acho que ele é só um começo, né? Ele veio com uma necessidade de ampliar o conhecimento de quem está participando e ampliar o conhecimento de quem está recebendo também, né? De quem está recebendo as ações. Então eu penso que esse seja o primeiro de muitos que virão. É uma coisa que eu tenho. É o meu próximo objetivo e minha próxima necessidade. Entende? Assim, isso vai me movendo, né? Esse foi concluído, mas esse me despertou um outro objetivo e uma outra necessidade. Então isso me gera uma possibilidade de um projeto 2 que vai trabalhar isso separadamente, mas que, sabe, que vai criando raízes aqui, né, em Minas e, consequentemente, valorizando os artistas, valorizando o trabalho do dublador.